Vasco chega ao G8 e Rafael Paiva fala em ambição e buscar coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Também vamos falar sobre um lance que o VAR não viu e foi o início de toda a confusão entre o segurança do Vasco e os jogadores do Atlético Paranaense. O Vasco também anuncia o novo reforço, Jean David, e também as expectativas aí de Adson, João Vitor e também do David por parte física dos jogadores. Obviamente, vamos falar, repercutir esse crescimento do Vasco da Gama. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E antes de trazer todas as informações da evolução do Vasco, da busca por ambição aí maior dentro do campeonato, como falou Rafael Paiva, finalmente o reforço do Vasco, o Jean David, foi anunciado. Ele inclusive, né, estava no estádio São Januário nesta segunda-feira, acompanhou a vitória do time, e ele pediu para ser chamado Jean David, né? Vocês vão aí falar, Léo, não é Jean Menezes? Ele pediu para ser chamado Jean David, vai vestir a camisa 21, que era do Praxedes, e agora passa a ser a camisa do Jean. Jean assina com o Vasco, chega para ser um dos reforços para o ataque. Ele joga aí preferencialmente pela ponta esquerda. Já chegou a jogar pela ponta direita. É direito, é destro, mas se adaptou bastante, conseguindo jogar bem com a perna que não é boa, vamos dizer assim, com sua perna esquerda, e chega para reforçar o time do Vasco do meio para frente aí. O Jean David, reforço de 31 anos pelo Vasco da Gama, jogador que estava no Toluca do México, assina até o final de 2026 aí. E chega com vontade, né? Diz que chega aí para buscar títulos, buscar coisas grandes pelo Vasco. E aí a gente já deseja todo sucesso do mundo ao Jean, que ele vá muito bem no time do Vasco. Ele indo bem, nós seremos felizes, com certeza. E falando agora sobre ambição, Rafael Paiva ontem falou algo que me deixou muito feliz. Quando ele fala de ambição dentro do campeonato. O Vasco e o vascaíno estava acostumado até pouco tempo atrás em não brigar, em brigar para não cair. E o Rafael Paiva vem com um discurso, eu vi muita gente não apoiando, outras pessoas não apoiando, mas eu acho o máximo o que ele falou. O Vasco tem que ter ambição maior. O Vasco tem que buscar coisas maiores. E ele tá certo, ele tá correto. A gente tem que parar. Eu vi gente falando assim, o Vasco abriu 9 pontos para o Z4. Mas o Vasco está a 9 pontos também do G6, que hoje leva até uma vaga na Copa Libertadores. O Vasco tem que pensar grande. Quando você pensa grande, você não se satisfaz com pouco. E esse tem que ser o pensamento. E aí muita gente pergunta, por que o Rafael Paiva dá tão certo no Vasco, o Ramon não deu, o Álvaro Pacheco não deu? Por causa disso. O pensamento tem que ser esse. Quando você olha pra frente, quando você olha pra cima, você mira ali, você vai buscar lá. E você vai conquistar algo pelo caminho. Mas quando você tá correndo olhando pra trás, você pode tropeçar e cair. E o Rafael Paiva foi excelente. Não acho que foi soberba, não acho que ele tá errado, ele está correto. Tem que parar com esse pensamento de que o Vasco tem que olhar pra trás para que não vá cair. O Vasco tem que olhar para frente. Você não corre olhando para trás. Porque você vai parar, você vai tropeçar, você vai cair, os adversários vão passar de você. E ele está correto. O pensamento tem que ser esse, tem que ter ambição. A gente no ano passado, nesta altura do campeonato, estávamos com 26 pontos. E só conseguimos ultrapassar essa marca dos 30 pontos na 30ª rodada. E o Vasco ganha do Curitiba naquela época. Faz um 5-1, que parecia que seria a redenção do Vasco. E aí o Vasco pega uma sequência
maldita, né? Vamos dizer assim, a gente pega uma sequência maldita, perde jogo para Santos, e aí a gente não consegue chegar aonde a gente queria, mas o Vasco tem que pensar grande, cara. O Vasco tem que pensar grande. O Vasco tá aí a 9 pontos do Bahia, com um jogo a menos. O Vasco nessa temporada tem um jogo a menos. Então, que o Vasco pense e pense grande. Concordo com o Rafael Paiva, estou de acordo com ele. Tem que pensar em coisas maiores. E aí, sobre esse jogo ainda, precisamos falar sobre Ferrete. O quanto esse cara exala coisa boa para o Vasco, cara. O quanto esse cara mudou o pensamento do time. E sendo o capitão da equipe, mudou ainda mais. É muito bom ter o Ferrete vestindo a camisa do Vasco. Muito bom. O Ferrete mostra o quanto o Vasco ganha com ele em campo. O quanto o Vasco tem um jogador que sabe do tamanho do time do Vasco. E é muito bom ter Ferrete vestindo a camisa do Vasco. E aí, antes de falar dos jogadores que estão lesionados, eu gostaria de fazer uma crítica aqui, porque a gente está mal acostumado, né? Essa arbitragem que a gente tem, que para mim é uma das piores do mundo. Foram tão rápidos para identificar uma possível interferência do Verrete num lance de gol, que para mim não teve interferência nenhuma. Mas em momento algum, a Daiane Muniz, que estava lá no VAR, viu isso aqui, ó. E para quem não sabe, a confusão do segurança começa com esse lance. O Coelho bate no Piton, dá um murro no rosto do Piton. O lance continua com a falta para o Vasco. Só que o árbitro não deixa a falta ser cobrada. O jogo acaba. O Coelho continua indo para cima do Piton, essas imagens que o UOL trouxe. O segurança Betinho do Vasco vai separar, tirar o Piton de lá. O Coelho bate no Betinho e aí a confusão começa. O Carrique Rocha, que é o brabão do time do Atlético Paranaense, vai pra cima, começa a xingar o segurança do Vasco e toda a confusão está instalada. E aí eu vejo uma coisa e vai uma crítica aqui ao Marcelo Santana e ao Pedrinho. Vocês foram se pronunciar por pressão da Rede Globo, por pressão do programa Sport TV Boleiragem, por pressão do Paulo Autuori, que pra mim é um dos piores que tem aí. O Vasco não tem que se posicionar sem ver as imagens. O Vasco não pode jogar um funcionário aos leões sem antes ele ter visto o que realmente aconteceu. Talvez se o Betinho não tivesse se intrometido, o Piton poderia ter sido agredido. Ia revidar e ia ser expulso. Então, pra mim foi um amadorismo do Vasco. A gente não pode querer agradar os outros e desagradar nós mesmos. Então, se o Betinho deixasse o Piton cair na porrada ali com que o Coelho estava querendo bater no Piton, hoje, ele poderia ter se demitido porque viu e deixou lá. Então, pra mim, foi um posicionamento patético do Vasco. Não pode comer pressão do Atlético Paranaense. Vou me posicionar assim que eu tiver todas as imagens e todos os fatos. Não ir fazer uma entrevista coletiva se posicionando contra um funcionário do clube que foi proteger e acabou sendo agredido. E aí ninguém tem sangue de barato. Será que o Pedrinho ia receber um murro e ia ficar lá? O Marcelo Santana ia receber um murro e ia ficar lá olhando? Será que você que está me assistindo ia receber um murro e ia dar outra face? Apesar de que a gente sabe que é um pensamento bíblico, mas ninguém aqui faria isso. E ninguém tem sangue de barato. Então, que papelão fez o Vasco, né? Não olhou as imagens antes. A gente aqui é contra qualquer tipo de agressão. Mas a agressão começou de lá. Espero que o Vasco também cobre o Atlético Paranaense por um posicionamento contra o Coelho e deu um murro no Piton. Será que vai haver? Será que o Paulo Autuori vai ser o mesmo leão para pedir a punição? Duvido muito. E falando sobre isso, o Vasco fará uma avaliação dos jogadores João Vitor e Adson. João Vitor sentiu um problema na coxa. O Adson sentiu uma dor na perna.
Ambos serão avaliados, mas aparentemente não tem nenhum tipo de problema. Sobre David, apesar do nome ser celulite facial, é uma infecção. O David, inclusive, teve que ficar hospitalizado. A expectativa é até que David fique fora da próxima partida. Ele teve uma infecção que ainda não sabe como foi contraída. Isso causa um inchaço. E, obviamente, o jogador não vai ter condições de jogar. Então, aguardemos aí os novos posicionamentos do Vasco da Gama. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu.